Eclesiastes, capítulo de número 7. Eclesiastes, capítulo de número 7, a partir do versículo de número 12. Diz assim a palavra do Senhor: a sabedoria protege como protege o dinheiro, mas o proveito da sabedoria é que ela dá vida ao seu possuidor. Atenta para as obras de Deus, pois quem poderá endireitar o que ele entortou? No dia da prosperidade goza do bem, mas no dia da adversidade considera em que Deus fez tanto este como aquele, mas que o homem nada descubra do que há de vir depois dele. Tudo isto vi nos dias da minha vaidade. Há justo que perece na justiça e há perverso que prolonga os seus dias na perversidade. Não sejais demasiadamente justo, nem exageradamente sábio, porque te destruirá a ti mesmo. Não sejas demasiadamente perverso, nem sejas louco, porque morrerias fora do tempo. Bom é que retenhais isto e também aquilo não retireis da mão, pois quem teme a Deus de tudo isso sai ileso. A sabedoria fortalece ao sábio mais do que 10 poderosos que haja na cidade. Não há homem justo sobre a terra que faça o bem e que não peque. Não apliques o coração a todas as palavras que se dizem, para que não venha a ouvir o teu servo e amaldiçoar-te. Pois tu sabes que muitas vezes tu mesmo tens amaldiçoado a outros. Tudo isto experimentei pela sabedoria e disse: tornar-me-ei sábio, mas a sabedoria estava longe de mim. O que está longe e muito profundo, quem o achará? Apliquei-me a conhecer e a investigar, e a buscar a sabedoria e o meu juízo de tudo, e a conhecer que a perversidade é insensatez, e a insensatez loucura. Amém. Meus irmãos, injustiça e justiça são temas debatidos há séculos. Desde a origem da humanidade, desde o início da filosofia, desde o início da democracia, justiça e injustiça vivem em pleno debate nas ocasiões em que o homem se reúne. As pessoas ficam imaginando quando eu sou justo, quando eu sou injusto, quando o governo é justo ou injusto. Equilibrar o que é justo, fazer com que as atitudes estejam numa balança imaginária, tratar as pessoas com igualdade, distribuir igualmente a renda, suprir as necessidades de todos, de forma igualitária, de forma social, fazer o que a lei determina. Nunca foi fácil e com certeza nunca será. O homem é corrupto por si, e nessa nossa corrupção praticamos o mal, praticamos aquilo que não é bom. É verdade que tentar fazer as coisas de uma forma muito equilibrada, ser perfeito em todas as coisas é uma utopia, especialmente no que pensamos no tratar das pessoas. Então, tratar todos de uma forma igual, tratar as pessoas dentro de um contexto totalmente social e comum é algo utópico. Nós nunca chegaremos a isso nessa terra. Chegará um momento em que todos viverão de forma igual. Num momento em que Cristo voltar, tomar a sua igreja, estabelecer o seu reino, o seu novo mundo, o novo céu e nova terra, a nova Jerusalém, aí sim, todos desfrutaremos de todas as coisas de forma igualitária. Mas aqui neste mundo é impossível fazermos tudo de forma balanceada. Como eu disse, a nossa natureza ela é má, genuinamente má. Desejamos o bem, mas não por vontade própria. O que nós desejamos, na verdade, é o mal. E só podemos desejar o bem quando comovidos e movidos pelo Espírito Santo de Deus,
que nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Salomão, ele descreve no capítulo de número 7 de Eclesiastes as vantagens da paciência, do sofrimento e da moderação. Se você puder ler todo o capítulo depois, você vai ver ele tratando essas três situações: sofrimento, moderação e paciência. E ele trabalha isso de uma forma sistêmica, demonstrando ao homem a tríade do sofrimento humano: dor, culpa e morte. O ser humano está sempre, de fato, ligado a essas três coisas: a dor, a culpa e a morte. E assim Salomão, ele revela a impiedade humana e a corrupção do nosso coração. Todo ser sofre e o seu sofrimento, ele é singular, é único, totalmente pessoal. Não há como transferir para o outro a minha dor e nem saber a dor que o outro está sentindo. Mesmo com a existência de escalas, por exemplo, a chamada escala de Lanz, que determina a dor humana, nós não conseguimos dizer o quanto uma pessoa está sofrendo. Mesmo se olharmos o índice de Schmidt, que mede a intensidade da dor ocasionada pela picada de um inseto, e aquele homem é louco, na minha opinião. Ser picado por 150 espécies diferentes de insetos e fazer uma escala de dor progressiva é algo fora do padrão humano. E ali ele estabeleceu dores que vão além das possibilidades humanas, a escala de índice de dor de picadas de insetos de Schmidt. Mesmo assim, naquela escala há falhabilidade, porque nem todo homem tem o mesmo sentido de dor. Existem aqueles que são mais resistentes e aqueles que são menos resistentes a uma dor. Aqueles que têm tolerância e aqueles que são totalmente intolerantes. Mas todo ser humano tem uma dor e a dor é singular. Outra coisa que ali é dito por Salomão é que a culpa é algo que existe. E a culpa, por sua vez, ela é caracterizada pela análise do passado, das nossas escolhas e omissões, ocasionadas por nossas decisões pessoais. Você não tem culpa do que você vai fazer. Você tem culpa do que você fez ou deixou de fazer. Decisões e omissões. E até mesmo a omissão é uma decisão. Eu tomei a decisão de ser omisso. Então, essas decisões que nós tomamos, que são depositadas no nosso passado, é que fazem a pessoa carregar uma culpa que é inegociável. Talvez a pessoa já tenha sido perdoada pela justiça. Ela foi presa por um crime, e ela ficou ali, e ela foi solta, e ela foi desculpada diante da sociedade do crime que ela cometeu. Mesmo assim, ela sente culpa por um ato, por uma atitude que ele fez, que levou-o a ficar naquele local. Essa culpa, ela, de certa maneira, causa uma busca de perdão. E mesmo que o outro já tenha me perdoado, talvez eu não me perdoe daquilo que eu fiz. O mesmo acontece quando Deus, às vezes, nos perdoa. E, às vezes, nós sentimos a dor da culpa sobre nossas vidas. Pai e mãe tem que ter um jogo de cintura tremendo, né? É a idade que, se não tiver em eficácia a academia, não tem jeito. Gracinha. Os irmãos não se preocupam com as crianças têm toda a liberdade. Na verdade, nós deveríamos adorar a Deus como elas, em espírito e em verdade, com toda a humildade. Eles não têm medo algum de vir aqui à frente. Por quê? Porque estão diante do altar do nosso Deus e não têm medo algum de fazer isso. E os pais também não precisam ficar constrangidos, não. Isso é normal. Então, essa imutabilidade do passado, muitas vezes, prende a pessoa na culpa. E a pessoa fica se culpando daquilo que ela cometeu e daquilo que ela omitiu de fazer. Há muitos anos atrás, eu me culpava de não ter pregado o evangelho para uma pessoa que eu vi e que sabia que estava indo para um local comprar drogas.
E eu ficava me penalizando por não ter ido falar àquela pessoa do amor de Cristo Jesus. Na época eu criei inúmeras desculpas para não ter ido, mas me sentia culpado. Com o passar do tempo eu entendi que nós não temos o domínio de todas as coisas e que é o Senhor quem chama os seus servos, é Ele quem elege aqueles que Ele escolheu. Isso tirou de cima de mim uma culpa que eu trazia. Mas às vezes a omissão traz sobre nós culpa e faz com que nós fiquemos sentindo a culpa pesada o tempo todo. Outra coisa que Salomão trata muito bem é sobre a questão da morte. A morte é a única certeza que você tem na vida. É a única certeza. Você não tem nenhuma certeza do que pode acontecer com você daqui a 2 ou 3 minutos. Talvez você não tenha a certeza do que pode acontecer com você numa fração de segundos. Um jogador num campo de futebol está correndo para o gol e ele sofre um infarto fulminante. Ele nunca imaginava aquilo na sua corrida. Ele imaginava o gol. Ele imaginava driblar os adversários, fazer um gol de bicicleta, de placa, chutar no canto do ângulo onde o goleiro não pudesse pegar. Mas ele não imaginava a sua morte num campo de futebol. Não temos a certeza do que vai acontecer conosco. Não há nenhum homem que não tenha vivenciado a morte de alguém que ama. Não há nenhum homem que não vá vivenciar a morte de alguém que ama e passar pela própria morte. Nós só não passaremos pela morte se Cristo voltar neste instante e nós estivermos vivos, e aí aqueles que forem salvos subirão com Ele, mas não passaremos pela morte física. Aqueles que forem condenados serão lançados na morte eterna, sendo atormentados por toda uma eternidade. Não sabemos o que faremos, mesmo com todo o planejamento, mas a certeza da morte ela é evidente. Você pode fazer a melhor faculdade, mas você não sabe se sairá de lá empregado. Você pode ter se formado em medicina, mas não sabe se irá atuar como médico. Você pode fazer as melhores escolhas, mas nenhuma dessas melhores escolhas pode garantir o seu futuro. Porque nós não temos certeza de nada. Vivemos como que na expectativa de que algo venha acontecer. Nós ficamos na expectativa dos acontecimentos futuros, mas a morte ela é uma certeza e ela é evidente. Por isso Salomão ele trabalha bem a morte. Vejamos no texto como compreender então a justiça de Deus e a sua soberania e a corrupção do homem. A primeira coisa que eu vejo no texto que nós lemos de Eclesiastes, capítulo de número 9, é que existem coisas que fornecem real e falsa proteção. Existem coisas que fornecem proteção real e existem coisas que fornecem uma proteção falsa. E aí Salomão ele descreve que entre essas coisas que fornecem uma falsa proteção está o dinheiro, o status e o conhecimento. Eu posso achar que tendo muito dinheiro no banco, que tendo grandes aplicações e investimentos, eu nunca terei falta de nada e nada irá acontecer comigo. Eu crio uma falsa proteção que o dinheiro pode me dar. Isso não é verdade. Existem pessoas que estão acometidas de doenças que o dinheiro não cura. Existem pessoas que têm uma família destruída e que o dinheiro não faz com que ela seja restaurada. Existem coisas que o dinheiro não compra e que o dinheiro não faz. Nem a propaganda da Mastercard consegue resolver situações que são insolúveis. Nem tudo tem o Mastercard. Nem tudo o dinheiro pode comprar. Então, criar a sua expectativa de proteção no dinheiro é uma falsidade. Criar a sua expectativa de proteção no status, em quem eu sou diante da sociedade, também é uma falsidade. Você pode ser o presidente do país, que isso não impede que você seja preso.
Você pode ser o ex-presidente do país, que isso não impede que você seja preso. Você pode ser alguém de singular notoriedade na sociedade, que não impede de que alguém tente lhe assassinar. Porque o nosso status social, a minha posição numa sociedade não me garante proteção alguma. O meu conhecimento também não consegue trazer nenhum tipo de proteção. Você pode estudar tudo sobre segurança e colocar a sua casa dentro de uma redoma, monitorada com atiradores de elite, com cercas elétricas, arames farpados, cães. Você pode fazer de tudo para que a sua segurança seja plena dentro da sua casa. Mas isso não pode fazer com que você não caia dentro dela e morra. Porque não existe segurança completa no meu conhecimento. Por mais que você tenha conhecimento, por mais que você se blinde dos acontecimentos, algo pode acontecer e pode ser fatal ou não. Então não existe proteção no dinheiro, não existe proteção no meu status, não existe proteção no meu conhecimento. No entanto, Salomão ele ressalta que a sabedoria permite ter proteção. E além de proteção, ela permite-nos prolongar a nossa vida. Que a pessoa que tem sabedoria, além dela prolongar a sua vida, ela pode ser salva por essa sabedoria. E a verdadeira sabedoria está em Deus. Nós só podemos obter o saber quando tememos a Deus. E o temer a Deus não é medo. É respeitar em amor, é honrar em amor. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. É assim que Salomão diz em Provérbios. Então, quando eu conheço a Deus, o amo de verdade, dedico a minha vida a Ele e procuro andar respeitavelmente segundo aquilo que Ele me ensinou, eu estou à busca desta sabedoria. A palavra usada em hebraico é tsel, que significa sombra. No verso de número 12 em diante, nós vemos ali em Eclesiastes, capítulo de número 7, quando o autor ele diz que a sabedoria protege. E aí ele usa como sombra, né? Ou seja, há uma sombra no dinheiro, há uma sombra na sabedoria, ou seja, há a ideia de proteção. A palavra usada ali, céu, que significa sombra, que significa proteção, refúgio, local de alívio, de refrigério, de descanso. Mas também há o uso de uma outra palavra, Yah. Essa palavra significa vida. Ela vem de uma raiz primitiva, causativa, ou seja, que ocasiona uma ação, que faz com que algo aconteça. Essa raiz, ela significa ocasionamento de vida, ela significa vivificar, ela significa ressuscitar, ela significa renascer, ela significa manter-se vivo. A sabedoria que há em Deus, ela pode fazer com que o seu possuidor seja vivificado. Somente Deus pode nos vivificar. Essas palavras, no contexto, elas refletem a verdadeira proteção que leva a pessoa a ter vida e vida em abundância. E nós só temos vida em Cristo e em sua palavra, porque é a palavra de Deus quem nos vivifica. Em seguida, o autor ele apresenta que Deus permite que tudo aconteça para que a sua vontade prevaleça. A palavra usada é a palavra torto. Quem pode endireitar aquilo que Deus fez torto? Mas se você olhar aí o verso de número 13, diz assim: atenta para as obras de Deus, pois quem pode endireitar o que ele fez torto, ou o que ele faz torto? Avat é a palavra em hebraico. E ela significa algo que não pode ser mudado. Revela o confronto entre o benefício e o malefício, entre a facilidade e a dificuldade. Revela o confronto entre a dor e o alívio, entre o sofrimento e o deleite.
O torto não pode ser endireitado. Revela então que tanto as tribulações e aflições são parte da nossa vida, como também a propriedade e uberdade que procedem de Deus e da sua soberania, da sua vontade. Meus irmãos, nós precisamos aceitar com o coração grato tudo aquilo que acontece conosco. Por isso que Paulo diz, em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus para conosco em Cristo Jesus. Nós devemos agradecer a Deus por tudo, mas é na adversidade que nós podemos refletir sobre a bondade de Deus e a abrangência do plano dele para a nossa vida. E o desejo de Deus é que todos se salvem. O desejo de Deus é que todos sejam os seus escolhidos, mas nem todos serão. Meus irmãos, a segunda coisa que eu vejo no texto é que é necessário reconhecer a soberania de Deus em todas as circunstâncias. É preciso conhecer a Deus primeiro, para que depois reconheçamos o seu plano de vida para nós, para sermos capazes de discernir o sentido da vida. É necessário aproveitar as oportunidades, desfrutar dos benefícios que Deus nos concede, porque o homem ele foi feito com uma finalidade, glorificar a Deus e gozar da sua presença por toda a eternidade. Nós fomos feitos para isso, para desfrutar de Deus e glorificar o seu nome. Então Deus fez muitas coisas boas nas quais nós devemos desfrutar, gozando daquilo que ele fez para o benefício do homem. A palavra em hebraico, tob, significa agradável, frutífero, útil, próspero, significa proveitoso, abundante, farto, apropriado, entre outras significações. Mas ela quer dizer que Deus criou coisas boas para que nós possamos desfrutar delas. Mas nós devemos reconhecer que mesmo o bom tempo e o mau tempo pertencem a Deus. Que a presença de Deus ela é real, verdadeira, mesmo na ausência de coisas boas. Mesmo quando eu estou atravessando um deserto, mesmo quando eu estou diante de provações, mesmo quando há sequidão na minha vida, a presença de Deus continua a mesma. Deus não muda, Ele é imutável. E Ele não depende da minha fé para que o seu poder aumente. Diferente dos outros deuses que são apresentados no mundo, que necessitam do homem para se fortalecer. É necessário agradar-se por toda a situação, pois na vida não há garantias. Como eu disse, pelo contrário, na vida há expectativas, mas não há certezas. A única certeza que possuímos é que a morte é destinada a todos os homens, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Mas também temos a certeza de que aqueles que são escolhidos de Deus, ninguém pode arrebatar da mão do Senhor. Aqueles que Ele escolheu, aqueles que Ele elegeu, ninguém pode tirá-los. Por isso Paulo diz que nem a morte nem a vida poderá nos separar do amor de Cristo. Nada pode nos separar do amor de Cristo, porque o Senhor é quem nos escolhe, Ele quem nos chama, então ninguém pode ser tirado das suas mãos. Precisamos entender que a aparente prosperidade nem sempre é eterna. O ímpio pode ser próspero. Salomão custou a entender isso. Ao declarar que ele estava vendo o justo perecer e que o ímpio estava tendo longevidade, o autor de Eclesiastes, ele descreve uma desilusão. A desilusão de constatar que nem sempre o servo do Senhor viverá mais do que o ímpio, mas que as injustiças deste mundo, elas serão sempre cobradas e elas terão que ser apresentadas diante do Senhor. Meus irmãos, há um mistério relacionado à soberania de Deus nos acontecimentos. Não sabemos o porquê. Às vezes o ímpio é rico, não sabemos porque ele às vezes aparentemente não passa por dificuldades. Mas nós sabemos que
Um dia todos nós nos apresentaremos diante de Deus. Quando uma pessoa chega perto de mim e diz assim, todos os caminhos levam a Deus, eu digo para eles, isso é uma verdade. Mas somente um caminho leva à salvação. Jesus Cristo, o caminho, a verdade e a vida. Um dia, todos nós nos apresentaremos diante do tribunal de Cristo, independente da sua escolha ou independente da escolha de Deus, na verdade. Mas nós nos apresentaremos diante do Senhor. Então, todos os caminhos, sejam eles de impiedade, sejam eles de justiça, sejam eles de criminalidade ou de misericórdia, todos se apresentarão um dia diante do Senhor. E a palavra de Deus é clara, que todo joelho se dobrará, toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. Todos se prostrarão diante do Senhor. Nem sempre há um sentido claro nos acontecimentos da nossa vida, mas como eu disse, nós sabemos que o fim dos que praticam o mal já está traçado, da mesma maneira como o fim daqueles que praticam a justiça e que foram justificados em Cristo Jesus, já está traçado. E o fim daqueles que foram eleitos pelo Senhor, justificados pelo sangue de Cristo, é o melhor fim que nós poderíamos imaginar. É o melhor de todos. Agora, Salomão trabalha também em algo que nós precisamos estar atentos. Não devemos viver de aparências. Quando você olha para uma foto nas redes sociais, ou talvez um status, um reels, você não imagina o que está acontecendo entre quatro paredes, na intimidade da comunhão familiar. As fotos não revelam as lutas financeiras. As fotos não falam de doenças que são evidentes. As fotos não falam do sofrimento das palavras que são ouvidas e que são ditas. As fotos não revelam o abandono, o choro, o desamor. Nada disso aparece nas fotos. Mas uma família que aparentemente nas redes sociais é feliz, ela pode estar vivendo frustração, dor, culpa, e ela pode estar padecendo dentro de um leito de morte. Por isso nós precisamos entender que aqui o que Salomão está dizendo é que nós não devemos viver uma vida de aparências. O sábio Salomão, ele diz claramente que nós não devemos tentar parecer aquilo que não somos. Nós somos imperfeitos, tendenciosos ao mal, e nós precisamos da graça imerecida de Cristo para sermos salvos. Jesus e posteriormente Paulo chama os fariseus de sepulcros caiados, paredes branqueadas. São homens e mulheres que externamente são lindos, bonitos por fora, mas por dentro estão corrompidos. O sepulcro caiado era o lugar onde uma pessoa era depositada, os restos mortais da pessoa ficavam ali. Geralmente se caiava por fora para evitar insetos, mau cheiro, e aí ela ficava linda, aquele lugar, cheio de restos mortais, de vermes, de apodrecimento, mas por fora branquinho, limpinho, mas internamente cheio de podridão. Meus irmãos, o psiquiatra austríaco Viktor Frankl diz: o mais razoável é não tentar ser razoável demais. O mais razoável é tentar não ser razoável demais. Ou seja, se nós tentamos impor o acerto absoluto, ou seja, sempre acertar, se nós tentamos tomar uma decisão sempre justa, nós estamos tendenciosos a um colapso mental, estamos tendenciosos a esgotar toda a nossa força, porque nunca atingiremos a perfeição neste mundo. Por isso, Paulo ele diz claramente que o bem que ele queria fazer, ele não fazia, mas o mal que ele não desejava, isso ele praticava. Nem sempre vamos conseguir fazer as coisas de maneira extremamente justa. Mas se eu tendencio a achar que consigo praticar a justiça por completo, eu também vou criar o meu próprio sistema de leis e as minhas permissões. Era isso que os fariseus faziam. Os fariseus criavam interpretações da lei para poder burlar a própria lei.
A lei judaica dizia que no dia de sábado não podia se andar mais do que 100 côvados, né, que daria aproximadamente 60 metros. Mas os judeus criaram uma nova forma de burlar aquilo ali. E eles interpretaram que era uma caminhada seguida. Eu não podia andar 60 metros seguidos. Mas se eu andasse 60 metros, parasse, meditasse um pouco, ficasse ali um tempinho, eu podia andar mais 60 metros. E aí você não estaria errado, você não deu continuidade, você não passou daquilo ali, você fez uma pausa, você não foi além daquilo que foi estabelecido na lei. Mentira. Quando nós tentamos fazer as coisas de uma forma sempre justa e sempre perfeita, mesmo sabendo que somos imperfeitos, nós estamos fadados também a falhar, criando assim o nosso sistema de permissões. No sentido da fé, é viver uma falsa religiosidade de forma exibicionista, uma forma de exibição da minha adoração, fazer com que as pessoas contemplem a mim e imaginem que eu sou uma pessoa extremamente santa, quando na verdade sou pecador, falho e tendencioso ao mal. A palavra hebraica usada nesse texto, ela dá um sentido de achar-se sábio aos próprios olhos, de ser justo aos seus próprios olhos. Nós devemos sim buscar a justiça de Deus, agir de forma coerente, equilibrada, mas para isso eu preciso ter um molde. O molde é Cristo. E quando eu me adequo ao molde, a perfeição é ocasionada pelo molde, não por aquilo que foi formatado. Há muitos anos atrás eu fui a um gesseiro. Ele estava fazendo algumas esculturas e eu tive a oportunidade de ver ele tirando uma daquelas esculturas do gesso. Na hora que ele tirou a escultura, ela estava cheia de rebarbas. E aí ele veio com a faca e veio raspando aquelas rebarbas do molde que se encaixava. Tirou todas elas. Depois ele veio com a espátula e mais um pouco de gesso. E havia vários lugares que ficaram com bolhas. E ele vinha tampando cada um dos buracos. O molde é Cristo. Mas vai sobrar muita coisa que o Senhor vai ter que cortar da nossa vida. Vai também haver muitos buracos que o Senhor precisa preencher na nossa vida. E Ele é quem vai fazer isso. Nós não podemos fugir do molde. Ele é o molde, Ele é o exemplo, somente Ele. Se nos desviarmos da instrução, com certeza nós praticaremos o mal, pois é a nossa característica, ímpia, vil e corrupta. No verso de número 20, Salomão, ele reforça muito bem isso. Ele diz que não há um justo sequer sobre a terra. Não existe ninguém que não peque, não há ninguém que não falhe. Então, o homem, com certeza, vivenciará falhas. Nós precisamos entender que todos nós falhamos. Salomão está dizendo que alguém pode nos tratar mal da mesma maneira como nós tratamos mal as pessoas. Se você abrir a sua Bíblia comigo, o verso de número 21 diz assim: não apliques o seu coração a todas as palavras que se dizem. Ou seja, não tente entender tudo. Para que não venhas a ouvir do teu servo, o teu servo amaldiçoar-te. Ou seja, para que você não veja alguém falando mal de você. E aí, no próximo versículo, ele diz: pois tu sabes que muitas vezes você mesmo tem amaldiçoado a outros. Da mesma maneira como às vezes eu vou ouvir o outro falando mal de mim, às vezes eu estou falando mal do outro. E aí Salomão estava dizendo justamente isso: olha, a forma como eu trato as pessoas, pode ser que aconteça deles me tratarem da mesma maneira. E o que nós corremos é o risco de ser legalistas demais. Há uma grande probabilidade da pessoa se tornar ritualista na execução de coisas boas, passando meramente pelas formalidades de uma religião. Existem pessoas que acham que praticando o bem conquistarão a salvação. Por isso a Legião da Boa Vontade e muitas entidades espíritas fazem tão boas obras, porque eles acreditam que pela entrega de boas obras é possível comprar a salvação.
Isso não é verdade. Meus irmãos, em contraste a isso, o ímpio muitas vezes ele encontra a segurança nos seus caminhos, mas se ele continuar nele, isso resultará morte e destruição, mesmo quando ele é capaz de imaginar que não passará pela justiça de Deus ou que escapará dela. Deus sonda os corações, Ele sabe qual é a nossa real intenção. Jesus condenou os motivos errados dos fariseus servirem a Deus. Jesus, conhecendo os seus pensamentos, viu que buscavam apenas o status, o prestígio de suas posições. Ser demasiadamente justo é desenvolver uma atitude errada em frente ao serviço real a Deus. Nós não vamos conseguir ser extremamente justos, mas nós precisamos buscar a boa e agradável vontade de Deus para nós. Que atitudes nós devemos tomar diante da justiça de Deus e da injustiça humana? A primeira das atitudes, buscar a sabedoria de Deus. Eu não estou dizendo para você que você deve buscar conhecimento. Conhecimento se adquire nos livros, se adquire na escola, na faculdade, mas a sabedoria ela é proveniente de Deus, porque só Deus pode tornar o homem sábio. Então você precisa buscar a Deus. Se você quer entender a vontade de Deus para você, se você quer entender a justiça de Deus, se você quer fazer o bem, você precisa primeiro buscar a sabedoria. E para encontrar a sabedoria, você precisa buscar a presença do Senhor. Outra coisa que você precisa fazer é reconhecer que Deus ele é soberano. E que, sendo Ele soberano, nada lhe sai do controle. Não existe nada no universo que não esteja debaixo da justiça de Deus. Nós cantamos, Teu reino é sempre eterno, firmado em fidelidade, justiça e igualdade. Esse é o reino de Deus. Diferente do reino do homem, onde a impiedade e a injustiça estão presentes o tempo todo. Mas o Senhor nos convida a reconhecer que mesmo neste mundo corrompido no qual nós estamos, Ele está na direção, no controle de todas as coisas e Ele é soberano. Entenda isso e reconheça a soberania de Deus. Outra coisa que nós devemos fazer é buscar a justiça de Deus. Praticar aquilo que é justo, realmente devemos tentar praticar. Mesmo que você falhe, mesmo que você não consiga, mesmo que você erre muitas e muitas vezes, você não deve desistir de buscar a perfeição. Quando Paulo nos desafia, ele faz o seguinte desafio: sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Isso é um desafio. Paulo estava desafiando a si mesmo, dizendo: se eu não sou como Cristo, deixe de copiar aquilo que eu faço. Porque a minha vontade é fazer a vontade de Deus. A minha vontade é buscar fazer aquilo que o Senhor deseja. Então, meus irmãos, nós devemos buscar a justiça de Deus em todas as nossas atitudes. Mas nós precisamos reconhecer que podemos falhar, mesmo quando desejamos acertar. Os pais muitas vezes se penalizam, dizendo: será que eu estou indo bem na criação dos meus filhos? Será que eu estou acertando? Mas é interessante que o autor de Hebreus, ele diz que os nossos pais nos educavam como bem lhes parecia. Era o melhor que um pai que educa fez por seu filho. Mesmo que ele tenha errado em alguns momentos. Que as palavras não tenham sido as mais adequadas psicologicamente, emocionalmente, espiritualmente. Mesmo que as atitudes não tenham sido as mais corretas. Muitas vezes nós falhamos tentando acertar. Então eu e você, como servos de Deus, nós devemos buscar a sabedoria de Deus. Entender que o nosso Deus é soberano e que nada sai do controle do Senhor. Devemos buscar a justiça de Deus e praticar a justiça.
reconhecendo que nós podemos falhar nessa caminhada, mas precisamos pedir ao Senhor que nos auxilie nela, para que nós possamos alcançar o êxito. Amém? Eu queria convidar você a fechar os seus olhos. Talvez você esteja falhando, como eu já falhei muitas e muitas vezes na prática da justiça. Talvez você esteja se culpando por algo que você fez, por algo que você omitiu. Talvez você esteja sentindo uma dor que é só sua e que não é permitido confessar ou transferir para o outro. Talvez você esteja passando por um tempo do vale da sombra da morte. Mas você precisa pedir ao Senhor nesse momento: Senhor, transforma a minha vida. Age sobre o meu coração. Fortaleça-me para que eu possa reconhecer a tua vontade e faz-me andar em justiça. Se você precisa do auxílio do Senhor para essa caminhada, para viver em justiça, para andar junto ao Senhor, convido você a se colocar em pé como eu estou e orar comigo nesse momento. Então, se você deseja que o Senhor esteja com você, dirigindo os seus passos, fazendo com que você possa vivenciar a justiça de Deus e ser justo, mesmo que em alguns momentos você falhe, eu te convido a se colocar em pé e nós vamos orar por você. Pai querido, nós nos colocamos diante do Senhor, porque reconhecemos a nossa falha, mesmo quando desejamos acertar. Reconhecemos que não somos justos, mas temos sobre nós a justiça do Senhor e somos justificados por Cristo. Então, nesse momento, Pai, eu peço que o Senhor faça reconhecer a tua soberania, o teu controle sobre nossas vidas. E pedimos, Pai, que o Senhor esteja direcionando os nossos pensamentos, que nós possamos andar como Jesus andava, viver como Ele vivia sobre a terra, que Ele seja o nosso molde e que aquilo que precisa ser cortado de nossa vida, que o Senhor corte. Mas aquilo que precisa ser enxertado, que o Senhor preencha a nossa vida. Pedimos que o Senhor seja conosco, Pai, e tenha misericórdia de nós, para que nós possamos, Pai, buscar a Tua justiça e viver de forma a agradar e glorificar o Teu nome. É o nosso pedido, Pai, no nome santo de Jesus. Amém. Os irmãos podem se assentar.